De volta com o nosso Você Bonita e olha que papo delicioso. Vamos aprender, façam perguntinhas ao vivo no @VocêBonitaTV. A gente sabe que a atividade física é incrível, que faz bem para absolutamente tudo, mas hoje a gente vai entender como a atividade física ativa o nosso cérebro. Quais benefícios a gente colhe com isso? Com ele, mais uma vez, que é neurocirurgião, Dr. Fernando Gomes. Bem-vindo! Muito Prazer obrigado, Carol. sempre, viu? Prazer estar com vocês. Sua aula, a gente para, eu falei assim, né? Não vou te perguntar nada, eu vou ficar só acompanhando e assistindo em algum momento, né? Eu faço perguntas porque é muito gostoso entender da forma como você coloca coisas que a gente nem imagina e que já tem comprovação científica, Exatamente. que é isso que você traz sempre, né? Exatamente. Mas a gente então começa, vou dar esse start aí pra gente daqui a pouquinho entender aqui as nossas ilustrações. Eu deixei uma pergunta para você no início do programa. Eu tenho uma frase que para mim sempre foi real, eu quero saber se desse ponto de vista científico é de fato. Número 1, mudança. Você tem que começar, não espere motivação, porque a motivação só vem com o resultado. E o resultado só vem se você tiver essa mudança, que é o primeiro passo. E aí, doutor Fernando? Carol, é muito isso. E quando a gente fala de atividade física, tudo depende da gente ajustar qual resultado que estamos esperando. A grande isca que o mundo moderno aceita como mais louvável ou mais que se busca é a beleza estética, né? Então, o homem quer ficar com um aspecto mais forte, com o ombro mais largo do que a cintura, no aspecto triangular. A mulher quer ficar com a cintura fina, com uma proporção de aproximadamente 70% para dar aquela questão da silhueta. Perfeito, é uma isca ótima. Só que o resultado disso, simplesmente com atividade física, talvez demore bastante para ser atingido, porque não depende só disso. Primeiro depende da genética, e aí vem a questão da autoaceitação e de entender como o seu corpo ele se organiza, né? Segundo, depende do descanso que você oferece para o seu corpo físico, depende da qualidade e da maneira que você se alimenta e dos exercícios que você pratica, sem sombra de dúvida. Então, assim, se você colocar isso como resultado para começar a motivação, e talvez esse seja o grande ponto onde todo mundo tropeça e justifique, porque apenas 5% das pessoas que quando chegam assim, Carol, olha, estou vendo lá o Dr. Fernando e a Carol falando, a partir de hoje minha vida mudou. Vou começar a comer bem, dormir bem e fazer atividade física. Apenas 5%, depois de 2 anos, continuam dentro desse propósito. Uau! As pessoas param de fazer, elas não cumprem, aí elas se sentem culpadas, elas se sentem mal, prometem que é depois das férias, prometem que é segunda-feira que vão começar e nada acontece. Então, qual que é a grande dica, explicando justamente a sua pergunta? É a gente ajustar esse fator de motivação. Se a gente colocar como fator de motivação ter saúde, fica mais fácil, porque eu consigo medir isso de uma forma objetiva. E principalmente quando a gente fala de saúde mental. Olha o que eu vou te dizer. Nós sabemos, porque isso já está provado cientificamente, a pessoa é sedentária, aí ela começa a fazer atividade física, tá? Que seja 3 vezes por semana, qualquer atividade que envolva trabalho de força, elasticidade e parte aeróbica. Se você faz uma avaliação neuropsicológica dessa pessoa, testa memória, linguagem, concentração, criatividade. Depois de 1 mês, Carol, não é muita coisa. Não é. 1 mês e repete os mesmos testes, já tem trabalho científico mostrando que a pessoa começa a pontuar melhor. Uau! Então eu tenho certeza que se a nossa motivação for aumentar a performance intelectual e mental e saúde emocional mesmo, talvez a gente conseguisse aumentar esse número, que é muito modesto, pequeno demais, 5% para 100% talvez. Concordo. E eu acho que eu já te contei uma vez, por experiência, que as melhores ideias que eu tenho, as melhores soluções, enfim, coisas importantes que eu preciso decidir, elas vêm sempre quando eu estou correndo. Então, com essa informação agora que você está nos passando, de fato, isso tem comprovação científica. Isso acontece, a gente está ali produzindo algo que abre esse caminho e a gente consiga usar o cérebro de outra forma. Agora, olha que interessante. Quando você está correndo, você está executando um ato motor que é derivado de se aprender, de se executar. A primeira coisa que a gente aprende de mais desafiador no primeiro ano de vida, que é ficar de pezinho e andar. Correr é uma sofisticação disso. Quando você coloca o seu corpo nesse movimento, chega um determinado período que isso entra dentro de um piloto automático.
Tem algumas pessoas que conseguem entrar no estado de meditação depois que correm alguns 100, 200, 300, 400 metros, 1 quilômetro, alguma coisa assim. E você livra seus pensamentos de uma maneira muito interessante, permitindo que você tenha insights criativos. Então tá aí um bom exemplo de esporte que não requer muito, você pode fazer uma avaliação física, né? Você pode até começar com caminhadas, que você pode desenvolver, trazer para o seu dia a dia e, enfim, como você tem. Ter criatividade, às vezes, você quer solucionar um problema, quer, enfim, resolver uma determinada questão, não sabe como, talvez praticando atividade física. E o benefício não é físico que a gente está falando, é mental. Agora, doutora, a gente vai fazer uma comparação aqui de um equilíbrio de atividade física e daqui a pouco a gente vai falar de um excesso e o que é considerado excesso dentro da atividade física. A gente fez aqui um ciclo para vocês acompanharem, que é o seguinte. Começa aqui, né? A concentração, memória e produtividade está aqui. E ali a gente tem uma comparação, daqui a pouquinho vamos mostrar, com cansaço mental. A gente está falando, então, cérebro mais atividade física, produção de endorfina e serotonina. E aqui você coloca os neurotransmissores, vai falar um pouco até da questão hormonal, do que é produzido e tal. Quando você diz atividade física, você já citou que tenha elasticidade. Elasticidade são os alongamentos. Parte aeróbica. Parte aeróbica. E treino de força. E treino de força. Então, uma caminhada não é considerada uma atividade física para isso acontecer? Pode ser considerada, depende da caminhada que eu realizo. Se for simplesmente me deslocar, muita gente fala assim, ó, você que está escutando a gente em casa, mas eu trabalho tanto dentro de casa, é um leve trás, tem que pegar roupa de filho. Não, isso, veja, isso é viver. Isso é viver. O que a gente está falando de exercício físico é você se programar, colocar um calçado apropriado, reservar um período do dia, que não precisa ser demais, Carol. A gente até vai falar sobre o excesso disso. Que seja 30, 40 minutos e faça a atividade. Porque uma caminhada bem feita, medida no relógio, com medida de frequência cardíaca, ela pode trazer benefícios semelhantes, inclusive, da corrida. Agora é lógico, olha, nunca fiz atividade física. É bacana você marcar com um médico para fazer um check-up, ver se está tudo bem, conversar ou contratar um educador físico que possa te passar um plano de orientação inicial e aí você começa com segurança. Não é que você vai precisar ter um personal a todo momento. Pode ter, se você tiver condição, maravilha. Mas se não tiver, você pode contratar, mesmo que seja para fazer um plano e de tempos em tempos você checar como é que está a evolução. E nesse momento, quando você está executando esse tipo de atividade, sim, existe a liberação de endorfinas, o nível de serotonina acaba se regulando. Endorfina tem muito a ver, Carol, com o nosso controle da dor. Então, assim, simplesmente existir e ter contato com o mundo físico pode ser uma experiência dolorosa. Por isso que a todo momento a gente vira para cá, a gente vira para lá, a gente se ajeita na cadeira, porque dói. Só que o nosso cérebro, o que ele faz? Dá estímulos para que a gente mude de posição e isso não se transforme num problema. Entendi. E as endorfinas ajudam nessa regulação. Que legal. Jogador de futebol, levou uma canelada. O que ele faz? Continua jogando. Aí depois que saiu daquela fase de estar quente, nossa, estava doendo. Porque a endorfina estava anestesiando o indivíduo naquele momento. É isso, é uma questão ali meio de anestesiar mesmo para você aguentar. Para você conseguir realizar o que o seu cérebro está querendo fazer. Você precisa fazer. Ser feito. Exatamente. Doutor... E a serotonina, só terminando aqui, fala. A serotonina tem a ver com a nossa regulação do humor. E aqui a gente fala, a pessoa tem uma tendência a, de repente, manifestar um transtorno como uma depressão, uma ansiedade. E a atividade física regular, ela ajuda a regular, de uma forma normal, que você não precisa tomar remédio, não precisa tomar nada, os níveis desses neurotransmissores. Entendi. Bacana, né? Não, para mim é genial, eu adoro, ficaria aqui, né, horas e horas, porque é uma discussão muito legal. Mas eu quero saber se já existem estudos científicos que revelam diferenças entre homens e mulheres, que eu sei que isso é um assunto que você tem total conhecimento. Quando a gente fala de práticas de atividade física, e vou além, se tem atividades para as mulheres que podem ser mais benéficas para tudo isso acontecer, e para os homens também, especificamente. Vou lá e já volto. Maravilha. Já me conta. Porque afinal nós somos diferentes. Será que o cérebro se comporta de forma diferente quando a gente está falando aí da atividade física? Doutor, te deixei uma pergunta, então. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos descobrir se existe diferença para homens e mulheres, então, quando a gente diz que a atividade física ativa essa parte cerebral, se o mecanismo é diferente e se tem atividades mais recomendadas. Carol, é o seguinte, o corpo físico, e tem inclusive o cérebro do homem, é diferente da mulher.
A diferença não é muito grande, porque se um extraterrestre viesse para cá e nunca tivesse visto um ser humano, talvez ele até fizesse alguma confusão. É que a gente já tem esse olhar, obviamente, bem desenvolvido. Mas o corpo masculino tem mais massa muscular. E, por exemplo, não é à toa, buscando principalmente a silhueta mais bonita, mais estética, mais desejada pela sociedade atualmente, os homens tendem a treinar mais o quê? Membros superiores nas academias. Isso é um fato. Sem dúvida. As mulheres, ao contrário, membros inferiores, focando em perna, coxa, bumbum, assoalho pélvico e assim vai. Agora, é claro que o trabalho muscular independe do gênero. Okay. Quando a gente fala de trabalho muscular, principalmente atividade aeróbica, que é aquela que provoca aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial durante o exercício, que a gente transpira, Carol. Nesse momento, o músculo está liberando muitas substâncias, e eu posso falar o nome de algumas, como o fator neurotrófico para o cérebro, irisina, que são substâncias que vão influenciar nos neurônios da cabeça, inclusive produzindo mais sinapses e até divisão celular, evitando problemas como, por exemplo, demências e Alzheimer. Isso já está sendo estudado. É provado que se você fizer atividade física, você não vai ter Alzheimer? Não é exatamente esse caminho. Mas, com certeza, quem é sedentário e tem a predisposição genética pode ter um quadro muito mais grave e até mesmo mais cedo do que uma pessoa que tem uma vida mais plena movimentando o corpo. O corpo da mulher é diferente do homem e vocês têm hormônios diferentes. Então, assim, é lógico que uma adaptação de acordo com o próprio ciclo feminino, e a gente sabe de menstruação e outras coisas, é importante para que ambos possam ter o mesmo benefício. Tá certo. Olha que máximo isso, gente. É mais que um convite para começar, Sim. né? Perguntinhas do público que escreveu pra gente na tela. Aproveitem. Dani, obrigada, um beijo. Após realizar atividade física pela manhã, me sinto sonolenta o restante do dia. É normal? Por que ocorre isso? Olha só, essa pergunta é muito interessante, né? Não existe algo que possa ser dito em termos de qual que é o melhor horário do dia para treinar para todas as pessoas de uma mesma maneira. O melhor é realizar atividade física. Mas o corpo de cada pessoa pode ter uma resposta diferente, Carol. Lógico, a gente precisa checar como é que está a questão da alimentação, porque se você não se prepara, não se hidrata de uma forma adequada, talvez depois você fique muito cansada e precise de fato ter um tempinho para repousar. E se não for esse o caso, às vezes mudar a agenda e tentar treinar mais no finzinho da tarde possa fazer mais sentido. Agora, por que seu corpo pede para descansar? E isso também é natural, Carol. Porque depois da atividade física, o corpo precisa, na verdade, recuperar o seu equilíbrio químico, de uma forma geral. E para isso, através do repouso, isso acontece. Por isso que muitas vezes a pessoa que faz a queixa, ao contrário de insônia, a gente diz o seguinte: olha, coloca atividade física no seu dia, porque à noite você vai colher os benefícios e conseguir repousar melhor. Tá certo. Já já nós vamos falar do excesso da atividade física, hein? Vamos entender o que significa excesso. Quando perceber excesso? Na tela, mais perguntinha do público. Obrigada, Silvia, um beijo. Tenho 58 anos, faço pilates há 6 meses e percebi uma mudança significativa no meu corpo e mente. Porém, às vezes sinto cansaço mental. Por quê? Acho que chegou a hora, será, doutora? Acho que ela estava adivinhando aqui nessa plaquinha. Pode fazer todo sentido. Na verdade, assim, como já se falava, né, o pai da medicina, Hipócrates, né, talvez a diferença entre o veneno e o remédio seja a dose. A gente já entende isso. E com a atividade física também não é diferente. Por isso que é tão importante o papel do educador físico, do nutricionista, do médico que vai fazer uma avaliação cardiológica para ver se está tudo ok. Porque em excesso, além de já está documentado isso ser uma realidade de atleta de alta performance, que você pode provocar lesões musculares, ósseas, nas próprias articulações. Isso pode provocar, inclusive, estafa mental e cansaço ao extremo, porque você está dando uma tarefa para o seu cérebro resolver através da movimentação do seu corpo que pode ser extenuante. Por isso que muitas vezes a dose, a medida certa de quanto você precisa colocar essa atividade na sua rotina, precisa ser levada em consideração e ponderada. Não estou falando que aqui é o caso dela. Caso dela, talvez se ela não estivesse fazendo pilates, ela estaria muito pior e outras coisas precisam ser vistas. Como é que está a tireoide dela, como é que está a saúde mental, porque às vezes até um comecinho de depressão, ele pode se mostrar com um certo cansaço, uma perda de brilho pelas coisas da vida, entendeu? Que coisa. E nem sempre é decorrente de atividade física. Por isso que a gente precisa ver o indivíduo como um todo. Você sabe que isso me faz assim, pensar e lembrar do tênis, por exemplo, que é um esporte que os atletas ficam ali expostos
longos períodos, né, de forma muito intensa, e que exige muita cabeça, e que no final, quando a gente vai fazer uma análise dos grandes campeões, e agora a gente, né, o Djoko há pouco tempo, eu sou super fã, enfim, e eu acho que vale ressaltar, você percebe que ele termina a partida pleno. Ótimo! Como se nada tivesse acontecido. Doutor, a gente tem esse poder também, desse controle, para conseguir fazer um equilíbrio, mesmo sabendo que a gente está avançando essa intensidade, esse excesso. Então, assim, fiz uma referência a um atleta. Sim. Melhor, né? Tem maiores títulos aí, grandes títulos, mas colocando para a nossa vida real como pessoas comuns, só praticantes de atividade. Carol, existem coisas que acontecem, por exemplo, numa pessoa que faz corrida de rua e assim que cruza ali a linha de chegada, ganha sua medalha, vivencia situações semelhantes, como, por exemplo, um pleno êxtase. E por que isso acontece? Além da endorfina, serotonina, dopamina, adrenalina, tem também a anandamida e outros neurotransmissores, acabam estimulando o cérebro e dando essa sensação de bem-estar e pertencimento. Agora, é lógico, um atleta profissional é muito mais do que só um treino físico. Sim. Essas pessoas têm um acolhimento e uma equipe multidisciplinar que envolve, inclusive, o trabalho da psicologia do esporte para trabalhar com tudo isso. Porque imagina o contrário também. Eu falo para você, eu vejo isso muito no judô, né? Então você sabe que eu sou praticante, sim, né? Sim. Eu pretendo chegar até faixa preta e ir além. O que acontece? Tem um campeonato de judô. Então todo mundo entra naquela vibe de querer ser campeão, ganhar medalha, alguma coisa assim. Só que se parou para pensar, a maior parte dos praticantes, quando vão para uma competição, não vai ganhar. Sim. Vai perder e vai ter que lidar com a frustração. Então, até esse próprio exercício, que é muito semelhante com a vida, né? Nem sempre a gente vai conseguir 100% que a gente quer daquele jeito, mas lidar com essa situação diferente é importante. Agora, quando você é o felizardo por mérito e, enfim, é lógico que vem uma sensação, mental. O seu cérebro é banhado por dopamina e vem uma sensação de êxtase. É claro que depois ele descansa, né, gente? Não estou dizendo também que ele... Quando você olha para ele, tá ali pleno, o cabelo não mexe, suor ali já foi, só secou com a toalha, né? É muito interessante fazer essas análises. Eu vou colocar a perguntinha do público, aproveitem, estamos ao vivo, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Mônica, um beijo. A atividade física pode ajudar nos sintomas de menopausa? Olha que pergunta bacana, né? Juntando com essa questão do cérebro e outros sintomas que é claro que a gente sabe que acontece. De volta com o nosso Você Bonita hoje, com a presença dele, nosso queridíssimo Dr. Fernando Gomes, que é neurocirurgião, dando uma aula de atividade física e cérebro, deixando todo mundo muito animado. Amanhã é sexta-feira, não precisa esperar segunda não, né? Amanhã mesmo. Amanhã mesmo, também acho. Vamos colocar a perguntinha que a gente deixou do público, olha lá, mandem, aproveitem que estamos ao vivo. Mônica, obrigada, um beijo. Atividade física pode ajudar nos sintomas de menopausa? Carol, a resposta é sim. Eu poderia dar uma resposta aqui genérica que todo mundo ia aceitar. Do tipo, olha, você faz atividade física, você vai ter mais tônus muscular, circulação melhor, enfim, mas olha só, até para tratar alguns fenômenos, sintomas relacionados à saúde mental, como ansiedade, às vezes uma dificuldade para dormir, uma baixa autoestima, que é utilizado na prática clínica, que são remédios que aumentam o nível de serotonina. Se eu estou mostrando para vocês e a gente já sabe que a prática de atividade física regula os níveis de serotonina, a resposta está dada aqui pela neurociência. Então, de uma forma natural, através da prática regular de atividade física, a resposta é sim. Você consegue abrandar e até aliviar os sintomas naturais dessa fase da vida, que é esse momento de transição, que é a menopausa. Tá certo. Tem mais perguntinha, Glaucia? Daqui a pouquinho, vamos falar, doutor, que a gente comentou, mas a gente não deu uma ênfase nessa questão do exagero da prática, né? Quando é que a gente entende, então, que a gente está passando um pouquinho do limite? Isso aqui a gente tem um nome para isso, chama overtraining, que do inglês significa quando você está treinando muito mais do que o necessário, o devido ou recomendado para você. E por isso, mais uma vez aqui, eu ressalto o papel do educador físico que vai saber fazer esse balanço. Se o corpo físico pode machucar, e isso todo mundo já sabe, se eu vou para a academia e levanto muito mais peso do que eu estou preparado, ou treino muito mais do que é necessário, eu posso me lesar fisicamente, do ponto de vista mental, isso já está comprovado também. Alterações cerebrais em regiões específicas do cérebro, principalmente na parte anterior, que está relacionado com tomada de decisão, com raciocínio lógico, com senso crítico, podem ficar comprometidas. Tem um trabalho feito na França que pegaram atletas de alta performance que estavam passando por essa situação, fizeram exame de imagem e questionários. E o que se notou? Que a área relacionada com o cérebro, justamente essa, que é a tomada de decisão,
não estavam funcionando tão bem como das pessoas que treinavam dentro do seu limite normal. Uau! Então, exercícios como, por exemplo, olha, vem cá, vem fazer um teste de uma aplicação financeira. Esse pessoal que estava numa situação de quase burnout, que é aquele esgotamento mental estavam vivendo, faziam aplicações ou simulação de aplicação pior. E eram pessoas muito inteligentes, mostrando que o treino em excesso faz mal para o corpo físico e pode fazer mal para o cérebro também. Que coisa! E a gente só enxerga muitas vezes que esse burnout vem do excesso de trabalho e que não do excesso de atividade física, que é quando a gente pensa que a gente está descontando na atividade aquele cansaço emocional. E não, se dependendo do caso, ele pode vir unido. Sim, agora isso aqui é uma situação muito específica, né? Não é porque a pessoa ficou cansada que fez um treino mais puxado que a gente está fazendo overtreino. É verdade. Não é, são pessoas que você percebe que ela está demais, na verdade, entregando a vida naquele propósito, não são, de repente, atletas profissionais e começam a ter lesões, o próprio corpo já conversa com você, olha, eu acho que está indo demais, né? E aí, com apoio profissional, lógico, a pessoa consegue sair dessa situação e entrar num padrão de saúde muito melhor. Tá certo, doutor. Então, o convite é o seguinte, comece a praticar atividade física, tem alguma recomendação? Aquela que dá prazer, aquela que a gente vai conseguir fazer com frequência. Carol, quando a gente vai para a escola, tem uma matéria chamada Educação Física, que tem um horário na grade. A gente deveria sempre, na nossa vida, deixar um horário na nossa grade para praticar atividade física. É verdade. Como é importante a gente fazer o que a gente gosta, não incomode, de repente, você começar a fazer um pilates, não gosta mais, depois vai fazer uma corrida de rua, não gosta mais, vai fazer natação. O importante é você deixar destinado um horário na sua agenda para praticar atividade física. E das mais fáceis de todas é a caminhada, que se for bem organizada e realizada diariamente, traz benefícios que a ciência já comprovou. A mais fácil, mais barata, mais acessível, mais democrática, não é verdade? Sim, que deixa a gente realizando o que a gente almejava desde o primeiro ano de vida, andando. É isso, e ao ar livre. Que prazer olhar ali para a natureza, olhar para o céu, poder respirar. Em dias que fica mais difícil, hoje nós temos esteira, graças a Deus, eu falo, tem que fazer as pazes com ela. Sim. Não é a melhor coisa do mundo, que eu acho que o ar livre é muito mais prazeroso, mas que bom que temos. Exatamente. Não é, doutor? Hoje está muito mais democrático também. Vou agradecer, doutor Fernando Gomes, @doutor abreviado Fernando Neuro, tudo junto, @doutor abreviado Fernando Neuro. Ele está em todas as plataformas, no Instagram, no YouTube, com o canal, entrevistando, colocando ali muitos conteúdos e que a gente adora. Doutor, sempre um prazer te receber. Parabéns, muito obrigada, viu? Muito obrigado, Informações, Carol. assim, maravilhosas para te levar para a vida toda. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. Amanhã, sexta-feira, hein, gente? 12:30? Certo, meninos? Estou esperando vocês. Obrigada. Ao vivo, fique com mulheres. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã.